Está no ar o Odescast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, olá! Começamos mais uma edição aqui do nosso Odescast. Cumprimentar todo mundo que nos ouve, nos assiste nas plataformas aqui do Movimento ODS Santa Catarina. Sempre um prazer estar aqui compartilhando boas práticas de empresas que têm cases incríveis de sustentabilidade e que são apoiadoras do Movimento Nacional ODS aqui de Santa Catarina. Eu sou Fernando Assante, coordenador adjunto de comunicação do movimento, e estou recebendo aqui a Keila Angélico, que é a gerente de recursos humanos da Adami, que veio compartilhar com a gente um pouquinho das boas práticas que a Adami tem em relação ao desenvolvimento sustentável, essa pauta de ESG. Keila, seja muito bem-vinda ao nosso ODScast. Eu vou começar contigo te pedindo para se apresentar um pouquinho para o nosso público e também já para começar falando um pouco do trabalho da Adami, para que a gente consiga introduzir aí o papel da empresa e aí depois a gente entra na pauta específica de sustentabilidade, pode ser? Pode sim, vamos lá então. Olá, eu me chamo Keila Angélico, um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho. Eu estou gerente na RH há 7 anos aqui na Adami, sempre trabalhei para o mercado de papel e celulose, apaixonada por pessoas, né, e fazer a diferença. Tá? E a Adami, ela tem um propósito super bacana quando a gente fala de pessoas. Fizemos 82 anos esse ano, e um dos propósitos da empresa é cuidar das pessoas, e isso vem já de longa data. Somos uma empresa familiar, e uma das coisas que eu recebi como missão aqui, dos donos, quando eu cheguei, foi: olha, eu quero que você cuide das pessoas do nosso negócio. Aí você fala, uau, mas o que é cuidar? Né? Porque gestão de pessoas é uma coisa por amplitude. E aí quando você começa a entrar numa categoria de empresa familiar, existem alguns cuidados. Você só não é mais um número, você é uma pessoa. Tá? E aí isso tudo começa a mudar um pouquinho a segmentação. Nós estamos aqui em Santa Catarina, no município de Caçador, no meio oeste. E aí a gente tem várias histórias aqui, começando um pouquinho com a nossa história do Contestado. Não podemos esquecer de onde viemos. E isso faz com que a gente tenha uma cultura bastante enraizada, uma colonização bastante pesada, e que traz grandes desafios aqui. Né? Então, somos uma empresa de 2.300 colaboradores. Esse ano temos uma expansão, estamos numa construção de uma nova unidade de papel, além das nossas outras 5 unidades que temos aqui. Então, vamos em busca de mais pessoas para trabalhar, mais coisas a fazer e mais contribuições para o município, mas muito mais responsabilidade nesse sentido. Não só com pessoas, né, mas também com o meio ambiente, com comunidade, o que a gente vem fazendo. A nossa matriz fica aqui em Caçador, mas a gente tem terras em 12 municípios. Tá? Então, a gente está aqui, mas também está ligado em outros aspectos. Temos funcionários em São Paulo, em Curitiba, em outros municípios, o que nos faz pensar um pouquinho diferente. Às vezes, estratégias que funcionam aqui no nosso município não funcionam em grandes centros. E aí é que começa toda uma movimentação diferente para que a gente possa ter bons resultados. Keila, você falou rapidamente para a gente, né? É uma empresa que trabalha com papel, né? Então, embalagem, papel, madeireira. Isso aí. E você é uma empresa de 80 anos, ou seja, uma empresa que nasceu no momento em que não se falava de desenvolvimento sustentável, que isso nem era uma pauta para a classe empresarial. Esse é um tema emergente há pouco tempo, né? Eu digo que é um tema que se enraizou nesse século, nas empresas desse século. Uma empresa familiar. Você apontou para a gente camadas de complexidade para tratar do tema de sustentabilidade, né, numa organização. Então, eu queria que tu, nesse contexto, pudesse falar para a gente como é que a Adami entra nessa pauta, como é que isso surge e quais são os principais desafios que vocês têm quando a gente trata dessa agenda de ESG, né? Na verdade, é assim, nós estamos aqui em Caçador, temos unidade de papel, embalagem, madeira, floresta e energia elétrica. São 5 segmentos diferentes e 5 materiais diferentes, mas que no final do dia tudo se funde. Então, todas as nossas unidades são integradas. E aí vale a pena ressaltar, porque o tema é novo, ESG é novo, SGI é novo. Quando você fala de certificações de 9.000 é um pouquinho mais antigo, mas você fala em 14, em 45, as empresas ainda têm um pouco de restrição. Nossa, deve ser difícil implementar isso. Mas ele não é uma questão difícil, porque se você fizer um básico bem feito, você tem uma boa estrutura nesse sentido. Mas é importante colocar que a Adami, ela não é inovadora. Nós somos uma empresa familiar, que nós estamos na 3ª geração, estamos formando a 4ª geração, então a gente diz que a gente busca a diferença, a gente busca fazer diferente, colocar coisas novas, mas sem trazer medo.
né? Então a gente busca ser pioneiro em algumas questões, porque tem a dificuldade, puxa, eu quero ser pioneiro, quero ser inovador, mas a inovação você fala, meu Deus, vem uma mudança muito grande, e essa não é a característica da organização, então a gente respeita muito isso, nesse sentido. Então a gente conectou as nossas unidades de negócio, e aí como nós temos um diretor contratado, além da gestão familiar, a gente busca muitos financiamentos, vem buscando bastante coisas diferentes no mercado, aí nasceu o ESG. Mas o ESG eu falo assim que é o vovô disso tudo, porque ele dá direcionamento, mas a gente não pode esquecer de onde a gente está e a nossa cultura. Então a gente adapta muita coisa para poder fazer acontecer. E aí a gente fez o estudo na nossa materialidade, buscamos a dupla materialidade, e aí a gente chegou em pontos que são divergentes e convergentes, e que a gente não quer dizer assim, puxa, mas por que eu vou lutar com isso? Não, isso aqui não está enraizado no meu negócio, não está na terra onde eu estou. O que eu posso fazer de diferente? Então a gente acabou reposicionando, então a gente incluiu alguns temas nesse sentido. E aí que veio o movimento ODS. Puxa, mas por que eu não entro no movimento e não tento entender o que estão fazendo no meu estado? Né? Quais são as melhores práticas? Eu digo, é aprender com o outro. Então eu não preciso inovar, eu preciso ser pioneiro aonde eu estou, mas copiando e aprendendo com os demais que já têm. E aí isso nos trouxe uma vertente de trabalho absurda, participando, escutando outras pessoas, escutando outras empresas. Gente, é tão simples fazer, então a gente já faz. O que a gente pode fazer de melhor em cima disso daqui? E aí começou a nascer toda essa estratégia. Então a gente vem nisso, vem buscando novas alternativas e vem fazendo o básico bem feito, mas sempre querendo fazer o melhor e respeitando a cultura local. Então a gente não quer ser inovador, mas a gente quer ser pioneiro em ações que tragam bons resultados. Para os stakeholders em relação a quais são as prioridades para a gente tratar do tema de ESG. Você falou dessa importância do movimento ODS para esse olhar para o Estado, o que está acontecendo. E eu queria te ouvir sobre como é que vocês conseguem alinhar, se vocês têm isso, né, essa prática, de fazer esse alinhamento da matriz de materialidade com os objetivos, se vocês conseguiram eleger objetivos prioritários, e aí se você já puder dar exemplos de ações que vocês estão fazendo para implementar esses objetivos, a gente... acho que é um canal especial aqui para a gente poder inspirar outras organizações a também entrar nesse caminho. Então, assim, quando a gente fez a nossa matriz de materialidade, a dupla matriz, a gente chegou em 132 temas. Desses 132, a gente chegou em 24 temas principais. Desses temas principais, nós colocamos ser aderentes ao movimento ODS como uma diretriz estratégica. E dentro dessa diretriz estratégica da empresa, nós pegamos os 17 e assim, puxa, o que é mais importante para nós? E a gente elencou 7 nesse primeiro ano. Então nós montamos o nosso plano de trabalho até 2030. Né? Então a gente está muito ligado à Agenda 2030. Mas o que eu posso te dar um exemplo? Nos últimos anos, a Adami, ela tinha poucas mulheres, certo? Então assim, hoje numa cadeira de comando eu sou a única. Mas junto comigo já tem mais 4. Ascendendo para uma posição de gerência, que não existia. Então eu estou aqui há 7 anos, então somos pioneiros nisso, nesse sentido, nesta cadeira. Mas além disso tudo, hoje nós já contamos com 23% do quadro de mulheres em todas as operações, em todas as unidades de negócio as quais não tínhamos. Então a gente veio inserindo e preparando. E aí, ações simples, nós preparamos as mulheres aqui para serem parceiras, que nós chamamos de mulheres relevantes, que uma tem que cuidar da outra nesse sentido. Então, um movimento de preparação, de parceria. Né? E criamos um movimento aqui interno que chama Homens Distintos, mas o que muda? Puxa, eu tenho uma mulher no meu ambiente de trabalho, como é que eu devo me portar agora? E na minha casa, como é que a minha esposa vai receber isso? Respeitando a cultura local, porque nós trabalhamos 24 horas, 365 dias no ano. Então a gente fez essa adaptação para que em casa aquela notícia não chegasse ruim, e que a mulher, quando ela entrasse, ela fosse bem aderente ao nosso processo nisso tudo. Então, esse foi uma das práticas que a gente teve. O ano passado, nós estivemos também buscando outras nacionalidades que não tínhamos. Então, fomos a Pacaraima e fizemos uma parceria junto com entidades que nós fizemos para poder ajudar essas famílias. Não só ajudar, mas contratamos o casal. Por quê? Porque a gente queria aumentar a renda. A gente estava trazendo um público que não tinha renda nenhuma. E como colocar? E essa parceria foi desde aluguel, buscar parceria, colocar secretaria de assistência social, educação, nos municípios onde a gente ia inserir esse público, porque todos não poderiam morar em Caçador. Então a gente teve que fazer um trabalho a muitas mãos para a gente conseguir fazer essa adaptação, essa questão social. E a maioria desse grupo está aqui.
E aí o que é mais bacana é porque eles estão trazendo os demais familiares para cá e dizer assim, olha, não tem vaga na Dami para trabalhar porque eu estou trazendo meu primo, minha avó, né? A gente, olha, não tem, mas a gente até coloca nesse sentido de deixar eles prontos até para a educação. A gente fez equivalência educacional. Olha, se você resolver não ficar conosco, é uma decisão sua, né? Pode ser uma decisão nossa no futuro, mas você está pronto para buscar e galgar novas questões aqui. E a gente tem gente estudando até na faculdade já aqui local. Então, assim, são ações pequenas, mas que a gente pode pensar e fazer a diferença nesse sentido. São pequenos exemplos nesse aspecto. Acho que são grandes exemplos, né? É muito, muito importante a gente olhar para as pessoas nessa perspectiva de geração de renda, dignidade, né? Moradia, permitir que eles sejam não dependentes, né? Que eles consigam ter autonomia. Então, acho que é um excelente exemplo para inspirar outras empresas que também podem fazer o mesmo, né? Buscar essas pessoas que estão numa situação muito vulnerável e que possam dar para elas dignidade. Parabéns pela iniciativa. E eu queria entender também, Keila, como é que é essa relação da Adami com o tema, que é o tema mais emergente, né, desse momento, dessa década talvez, que são as mudanças climáticas. A gente tem vivido recordes históricos de calor. Ontem eu li notícias de que a gente vai viver o dia mais quente do mundo novamente, com calores extremos na Rússia, na Europa. A gente tem vivido isso na pele aqui, no mundo inteiro. E vocês trabalham com florestas, vocês trabalham com geração de energia, vocês trabalham com temas que têm relação diretamente, né, com o clima, com a possibilidade de influenciar no clima de maneira global. Queria entender como é que essa agenda está pautada para vocês, como é que vocês discutem isso dentro da Adami e quais são as ações que vocês podem, se vocês têm ações que podem mitigar esse problema. Sim. Acho que a primeira coisa que nós fizemos foi como montar um comitê ESG, que é o nosso comitê de sustentabilidade, que a gente chama. E a gente se reúne uma vez por mês e fala sobre os ODS, sobre as ações, e realmente a questão climática está muito, eu falo que é a primeira pauta da manhã quando a gente começa nesse sentido, né? Porque assim, nós temos toda a nossa área florestal, a gente começou com o cálculo de GEE, né, para poder saber como é que nós estamos. Nós estamos mais emitindo, estamos perdendo, como é que é o negócio? Não é vender no mercado, não é isso, mas é entender como nós estamos. Por quê? Eu tenho muita floresta em muitos municípios, mas eu também tenho uma fábrica. E aí uma coisa tem que compensar a outra. Então, no final do dia, é isso aí. Então, assim, puxa, quanto mais floresta eu tenho, mais eu consigo colocar, para nós é muito importante. Tanto é que nós estamos certificando todas as nossas áreas, né? Nós temos FSC, algumas áreas que eram arrendamentos não estavam certificadas, e uma das diretrizes da direção foi certifique elas todas este ano. Para quê? Para que a gente consiga ter elas bem alinhadas. Né? As áreas não são nossas, mas já que nós arrendamos, nós vamos deixar ela de uma forma adequada. Segundo ponto, começamos aqui com vazão de água. Então, há muitos anos a gente já vem trabalhando com vazão de água aqui. E a gente devolve a água para o rio muito mais limpa do que ela entra no processo. Então, assim, esse foi um dos pontos, assim, a gente já chegou, assim, num break-even total. Porém, a gente sempre diz assim, não dá para fazer mais alguma coisinha aí, equipe ambiental, não dá para olhar diferente, vemos a qualidade da água nesse aspecto também, né? Temos um programa de biodiversidade, né, que a gente faz uma premiação, principalmente com os colaboradores florestais, porque a gente quer deixar os bichinhos no campo. Né? E aí, se você vê um avistamento, como é que ele estava? Por quê? Porque a gente tem parceria com universidades que vão para campo e fazem todo esse processo. Mas o melhor disso tudo, exemplo, na nossa unidade madeireira, é que não sobra nada hoje. O que eu quero dizer que não sobra nada? O que me sobrava como maravilha, hoje eu transformo em pellets. E aí os pellets, eles são vendidos tanto para aquecimento, né, quanto eles vão para as granjas. Então, assim, eu faço um aquecimento limpo e entrego o meu material limpo. Então, o meu ciclo acaba sendo puro. E ele acaba sendo rentável nesse sentido e mantendo o sistema. Então, é importante para a gente colocar. A gente também tem o projeto de redução de gases de efeito estufa, que a gente tem trabalhado bastante sobre isso. Então, são algumas das ações que a gente tem e que vem trabalhando fortemente. A gente tem vários indicadores já. Agora, daqui a pouco vai sair o nosso novo site, a gente vai colocar o painel do ESG à mostra. Estamos no nosso segundo ano do relatório de sustentabilidade, que já vem demonstrando isso, vem demonstrando essa linha de crescimento e de melhoria nesses aspectos, né? E a gente realmente quer mostrar o que a gente faz. Eu sempre digo assim, a gente tem que mostrar o que a gente faz de verdade. O que eu não sou bom ainda,
cara, eu preciso aprender e preciso fazer melhor. Então é isso que a gente vem buscando, e vem buscando muitas parcerias nesse aspecto e aprendendo com quem já faz, né, para a gente poder falar, puxa, se dá certo lá, pode dar certo aqui, então vamos usar o mesmo método e buscar uma nova oportunidade. Perfeito, acho que a gente vive a era da transparência, então a gente precisa de fato entender quais são os desafios. Eu já disse aqui nesse podcast, em outras entrevistas, que ser sustentável não é fácil, a gente não acorda, né, e agora todos os problemas estão resolvidos, a gente precisa de fato criar processos, fazer investimentos, entender as novas realidades, entender a nossa cultura, entender a cultura de onde a gente está inserido, para conseguir fazer transformação social de maneira séria, sustentável no tempo, né, e que gere impacto social, ambiental, com qualidade, sem fazer o famoso greenwashing, né, que é a gente usar dessa pauta para contar mentiras ou divulgar coisas que a gente não dá conta de fazer. Acho que essa consciência dos desafios que a gente tem é bastante importante. A gente tem tido, né, esse relato aqui das empresas que trazem seus cases. Olha, a gente consegue avançar em várias pautas, em outras a gente está pensando quais são as alternativas que a gente tem, quais são as oportunidades, e acho que movimentos como o Movimento ODS Santa Catarina são espaços de compartilhamento desses desafios também. E aí, nesse sentido, você falou durante a tua última fala, você compartilhou que a diretoria pediu para certificar todas as florestas. Então, há um movimento das lideranças olhando para esse movimento ESG, esse movimento para o desenvolvimento sustentável. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é essa estrutura na liderança da ADAME, no sentido de que a gente entende que sem esse olhar top-down, sem a gente ter a liderança consciente dessas mudanças, a gente não consegue causar esse impacto, né? A gente não consegue fazer... Imagina mobilizar 2.000 pessoas em prol de uma nova agenda, né, para a empresa, que é uma empresa de 80 anos. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente desse envolvimento da grande liderança. Então, assim, o movimento começa realmente lá em cima, nas reuniões de diretoria, mostrando como é que nós estamos e o que o mercado tem, principalmente no segmento de papel e celulose, da madeira. Então, a gente mostra cenários, porque como nós temos 5 negócios diferentes, a gente tem parceiros diferentes para isso tudo, para que a gente possa colocar. E aí vai nesse aspecto de dizer assim, puxa, o mercado de papel e celulose é isso, o mercado da madeira é aquilo, tá? Mas como é que a gente conecta tudo isso junto? Então, isso nasce lá. O nosso diretor contratado, o Rideu, ele é o nosso chairman, nesse sentido, para fazer acontecer. Então, isso desce para o corpo gerencial. Olha, gente, a diretriz é essa aqui. O que nós podemos fazer? E o bacana disso tudo é que não vem top-down do que fazer, mas é o que podemos fazer. Né? Então, assim, não vem, olha, a partir de agora você vai certificar. Não, é importante certificar? Por que é importante certificar? Porque a gente consegue manter essa cadeia assim, legal, então vamos certificar. Então, as ideias partem de baixo para cima e são aceitas em cima. Então, a gente recebe a diretriz. Então, eu falo que é um bem bolado. Então, a gente é escutado, né? Porque tem uma diferença muito grande em ser escutar e ouvir nesse sentido. E a gente participa de muitas outras, a nossa direção, ela participa de órgãos como a BTCP, IBA, a BINSE, órgãos do nosso setor que dão norteadores. Aí eles dizem assim, puxa, realmente lá naquele evento estão falando, o que nós estamos fazendo aqui? E aí nascem mais ideias nesse sentido. Dentro desse escopo, a gente montou a área de SGI. Mas por que SGI? A gente já migrou de sistema de gestão de qualidade para sistema de SGI, já pensando numa certificação, tanto para 45 mil quanto para 14. Poxa, vocês vão certificar logo? Não sei. Não posso dizer que nós vamos certificar em 2025. O nosso propósito é estar preparados para, e não ter a certificação em mão. Porque assim, a certificação seria fácil, vamos fazer tudo rapidamente, mas a intenção não é essa. A intenção é ter o processo pronto e bem robusto nesse sentido. Estamos fazendo, estamos aptos nesse momento. Então isso vem demonstrando para a diretoria tem colocado recursos sobre isso, e agora vem o fator principal, que agora é que a gente começa, puxa, como falar com a turminha toda nesse sentido para dizer assim, nossa, o ESG é moda, o ODS é moda, porque tem muito isso hoje, né, isso aí é moda, logo vai passar, mas ele não vai passar. Eu sempre digo assim, isso não é moda, eu falei assim, isso é um modo de viver, é o modo como fica. Então assim, eu tenho 80 anos, mas aí eu tenho que pegar uma turminha de idade que tem 20, e aqui o que a turminha diz hoje? Então eu sempre falo, o que é mais importante? Eu até uso aqui no RH, eu digo assim, para a turminha mais nova, é colocar isso tudo. Então o que faz a diferença? Poxa, então isso é importante para nós. Então a gente começa a conectar e começa a levar para a turma. Como é que a gente está começando todo esse processo? A primeira coisa foi assinar o ODS.
O nosso segundo passo agora, a gente está migrando para o Pacto Global também, a gente quer ficar maior, porque a gente quer participar de movimentos diferentes. E todos os projetos que a gente tem, hoje o que acontece? A gente está buscando a parceria com a liderança. Olha, temos a ideia tal, a companhia tem, o que você acha? Ele funciona ou não para a nossa realidade? Aí ele diz, não, talvez, coloca uma série de certificações, não deu certo. Então, mas o que você sugere para a gente fazer? E aí é que começa a nascer a muitas mãos nesse sentido. E nesse processo de comunicação, nós temos o jornal interno, nós temos televisões corporativas, e aí, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, nós reunimos todas as operações, em turmas pequenas, porque é muita gente, mas a gente vem falando de coisas diferentes para que a gente consiga poder captar. Às vezes ele não entende, mas por que você está fazendo esse trabalho de mulher? Não, por causa disso aqui. Você já pensou a sua filha trabalhar? Você já pensou nisso? Normal. Mas o que a gente pode fazer a mais? A gente tem um programa de preparação desses aprendizes para o mercado de trabalho nos finais de semana. Mas não só isso, é colocar eles junto com os pais, porque a gente percebe que na nossa realidade há uma questão cultural. E aí, como é que eu faço para balizar isso? Então, eu trabalho dentro de casa, aí eu começo a bater em outros ODS, mas o sentido não é esse, é fazer acontecer e essa comunicação chegar. Isso faz parte do ODS, faz parte do SG, faz, mas a ação é muito melhor que o resultado. Então, ele entende, você está vendo isso aqui? Essa ação faz parte. Puxa, legal, então comuniquei bem, ele sabe por que eu estou fazendo. Mas no princípio, ele não precisa saber nesse primeiro momento, mas são ações realmente que elas nascem primeiro e aí depois ele digo assim, ó, ela compõe essa carteira. Ele diz assim, puxa, o movimento é legal e é simples de fazer. E quando você assina o pacto, todo mundo diz assim, o movimento ODS, meu Deus, é difícil de cumprir. Não é difícil de cumprir, né? Mas você tem que pensar diferente e criar alternativas diferentes e ter um olhar diferente e fazer com que as pessoas interpretem, que é o mais difícil. E aí, assim, a forma de comunicar, você tem que entender a tua realidade. A nossa realidade hoje é colocar todo mundo na sala e dizer assim, olha, é legal para ti? Como é que a gente pode fazer? Né? Você gostou da ideia? Não gostei, mas ficou claro? Né? Então, a gente começa nesse sentido e é o que a gente tem feito para poder fazer a comunicação chegar. Aí, a próxima etapa vai ser as mídias. Né? A gente tem que contar dentro de casa. Depois para fora de casa. Porque se dentro de casa não souber, como é que eu vou contar para fora? Né? Qual é a lógica nesse sentido, né? Muito bom. Você falou sobre essa questão da educação, né, interna. O movimento ODS tem como propósito justamente conseguir difundir essa agenda e fazer com que mais pessoas se comprometam com os objetivos e para que a gente possa construir esse mundo melhor que a gente fala, mas que fazer na prática é bastante diferente e precisa de comprometimento, investimento, tudo isso que a gente já falou aqui. Vocês conseguem trabalhar, Keila, no âmbito da educação ambiental com alguma comunidade, ou esses canais que você citou de comunicação interna, vocês usam também para esses aspectos, para falar sobre redução de consumo, para falar sobre outros temas relacionados à educação ambiental? A gente está trabalhando em parceria com a Polícia Ambiental em um projeto, tá certo, para ser realizado em 2025, sobre a questão ambiental para crianças. Então, a gente juntar a educação com o meio ambiente. Então, a gente fez um projeto piloto esse ano, agora há pouco tempo, para verificar como é que funciona, e ele funcionou super bacana. Então, a gente está alavancando ele para 2025, mas como educação ambiental também para os colaboradores, a gente costuma falar na integração para eles, o que a gente tem feito, o que para mim ainda não é muito efetivo, porque ele não traz um resultado especificamente, eu acho que esse é o nosso intuito principal. Mas a gente tem feito os monitoramentos nas comunidades, na área florestal, e tem falado muito sobre isso, e tem andado nos nossos vizinhos falando muito nesse aspecto, né? Queima, caça, pesca, área nativa, né? Então a gente tem buscado tudo isso e tem montado um dossiê bastante interessante para que a gente coloque nesse aspecto, né? Então a gente tem está começando esse trabalho nesse sentido. Vou aproveitar o seu gancho de 2025, porque a gente, infelizmente, tem pouco tempo aqui no nosso ODS Cast, então a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa, mas como você falou de um projeto que, né, vai ter eco no próximo ano, e a gente, ao longo dessa conversa aqui, né, você falou dos trabalhos da ADAMA em relação à igualdade de gênero, você falou sobre as questões relacionadas à mudança climática, você falou sobre as questões relacionadas a dar emprego digno para as pessoas, então, a cuidado, né, com o ser humano e com o planeta.
eu queria que você contasse para a gente quais são as perspectivas aí de futuro da Adami em relação a esse tema, quais são os desafios que vocês têm que superar, o que vocês têm como angústia aí que, de fato, precisa olhar boas práticas e aprender com outras organizações para a gente conseguir seguir avançando. Então, assim, para a nossa agenda 2025, a gente já tem embolada até 2030, né? Então, assim, um dos nossos pilares é educação para os colaboradores e para a comunidade, mas não só educação formal. Por quê? Porque quando a gente começar a trabalhar com isso, a gente está melhorando a condição de vida das pessoas. Né? Então, outro ponto é contratação local. Como é que eu tenho uma população bem preparada se eu não trabalhar na comunidade? Né? Então, assim, eu reclamo que eu não tenho mão de obra. Poxa, está faltando gente. Mas por que está faltando gente? O que está faltando dentro do município? Então, a gente tem esse braço já, né? Não só em Caçador, mas nas cidades onde nós temos maior população, né? Nesse sentido. Também temos esse projeto de educação com a base ambiental, que a gente quer fazer com crianças, eu falo que é de 1º ao 5º ano, né? Nesse aspecto, alavancar esse projeto. E também voltar com as visitas de famílias e de crianças na empresa, mostrando todo o nosso negócio. Porque quando você mostra que você produz papel a partir do lixo, porque a gente usa papel reciclado somente, aparas, né? Todo mundo, nossa, é lixo. A gente acha luxo. Né? Para nós é um luxo. Né? Então, nesse sentido. E o que sobra dele, a gente já tem uma parceria que a gente está fazendo bancos plásticos. Então, quando a gente coloca aqui na fábrica, nossa, não, é o que sobrou do processo, virou isso aqui, tá, gente? Todo mundo, gente, que bacana. Eu falei, pois é, pega um pouquinho de plástico de outras empresas, o prestador de serviço faz isso. Então, essa vem sendo a bandeira que a gente está alavancando, além de buscar colocar toda a área ambiental dentro de um patamar, buscar atender o GE. A gente está com um projeto novo também de empilhadeiras elétricas, né? A gente está desenhando tudo isso, o como funciona. Então, para 2025, a gente tem muitas ações em andamento, que a gente espera que agora no relatório de 2024, já a gente consiga dizer, olha, estamos caminhando e estamos indo bem, estamos buscando novas alternativas, né? E diversidade está bem forte aqui na pauta. Desenhamos já as nossas políticas de direitos humanos, desenhamos de diversidade, de sustentabilidade, a de projetos sociais, o que vamos apoiar, porque a nossa intenção não é criar projeto interno, tá? Não é nosso, a gente quer apoiar quem tem. Então é alavancar e dar visibilidade para quem já faz um trabalho bacana e ser apoiadores, né? Então, assim, quanto mais a rede crescer, para nós é muito mais importante. Então esse é o nosso principal desenho para 2025 daqui para frente. Grandes desafios, Keila. Tenho certeza que vocês vão conseguir superar, que a gente vai conseguir no próximo ano conversar sobre as atualizações das políticas de sustentabilidade, novos resultados da Adami. E para finalizar, eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência quais são os canais de contatos, se alguém quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, compartilhar também, trocar boas práticas de outras organizações que estejam nos ouvindo, acessar o relatório de sustentabilidade, onde é que a gente encontra mais informações sobre a Adami? Então você pode encontrar no nosso site, né? Nós também temos o nosso canal no Instagram, temos no Facebook, também temos o nosso canal no LinkedIn e temos o e-mail da comunicação corporativa @adami. Então vai estar no final da página com certeza lá. Quem quiser nos conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho da nossa história, compartilhar outras histórias ou sermos parceiros, né, em grandes projetos, nós estamos totalmente abertos para conversarmos e trocarmos boas experiências. Muito bom. Eu conversei aqui com a Keila Angélico, gerente de recursos humanos da Adami, que trouxe para a gente inspirações de projetos e iniciativas que atendem a vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Nossa parceira do Movimento ODS Santa Catarina. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Você ouviu o nosso ODS Cast. Sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para mais informações, acesse sc.movimento.ods.org.br.